Alienação parental é crime ou não é? Para quem não sabe o que é alienação parental, eu vou explicar para você nesse vídeo. Recentemente, eu perguntei para os meus seguidores nos meus stories se alienação parental era crime ou não. E a resposta foi surpreendente, porque 86% das pessoas responderam que era um crime. Então hoje eu vou trazer uma resposta em breve, que pode não ser a resposta mais óbvia, mas você vai entender o que é alienação parental, quais são exemplos dessa prática, será que vocês aí já viram isso acontecer até mesmo na família de vocês, e quais são as penas para a prática da alienação parental no nosso direito brasileiro. Sou Paulo Veil, sou advogado na Ribeiro Veil Advogados, especialista nessa área de família, com mais de 10 anos de experiência em conflitos familiares. E se você não me segue ainda aqui no Instagram, siga para você poder visualizar melhor o meu feed, o meu conteúdo, visualiza os meus stories, porque eu coloco muitas dicas legais lá, curiosidades bem bacanas, assim como outras que eu vou trazer aqui hoje. Pois é, o que é a prática de alienação parental? Existe muita divergência sobre isso, até mesmo da doutrina mais especializada de direito das famílias. E alienação parental nada mais é do que nada mais são do que as práticas que um dos genitores, ou seja, o pai ou a mãe, faz para afastar do convívio o outro genitor, ou para, de alguma maneira, interferir na formação psicológica da criança e que tem uma consequência muito ruim para aquele menor, que é justamente a imagem desvirtuada do seu pai, a imagem prejudicada da sua mãe. Então, muitas vezes, essa prática da alienação parental é cometida e as pessoas nem sabem que estão cometendo esse tipo de prática. Então, é necessário muito cuidado e, com o passar do tempo, a própria justiça brasileira percebeu que isso era uma prática muito comum nos conflitos de guarda, nos divórcios, até mesmo em conflitos de pensão alimentícia, conflitos familiares. Era muito comum visualizar esse tipo de prática. Tanto é que o legislador acabou fazendo uma lei, a Lei da Alienação Parental. Só que a Lei da Alienação Parental acabou trazendo muita confusão para as pessoas e até mesmo para os especialistas. Será que a alienação parental é crime ou não é? Duas leis em específico falam sobre alienação parental. Eu posso conversar melhor com você sobre isso no direct, mas duas leis que causam muita confusão. Hoje, nós temos o entendimento de que essas práticas, por exemplo, de você falar mal do pai da criança para uma criança, que quando você fala mal da mãe para o seu filho, essas práticas são muito graves. Elas interferem no desenvolvimento pedagógico, psicológico da criança, e isso deve ser combatido. Mas o entendimento que nós temos é que isso, embora muito grave, não constitui um crime. E eu explico o porquê. Apesar de alguns especialistas em direito de família acreditarem que é um crime, eu e meu sócio, que é especialista na área criminal, nós chegamos à conclusão de que não é um crime. Por quê? Porque, primeiro, para ser um crime, você precisa de uma prévia cominação legal, de uma lei que diga que realmente aquela prática é crime. E nós não temos essa lei hoje. O máximo que nós temos é uma lei que explica que a alienação parental é uma forma de violência. E aí sim, com a violência, a gente tem alguns meios de se combater essa violência, inclusive no direito criminal. Mas não quer dizer que a prática de alienação parental é crime. Até porque a alienação parental existem diversas formas. Tem a maneira mais leve e tem a maneira mais drástica, que é você impedir completamente o convívio de uma criança com seu pai, por exemplo. Então, eu trouxe até aqui algumas formas de combate que a lei da alienação parental nos traz, alguns mecanismos, como, por exemplo, a alteração da guarda, a ampliação da convivência com aquele genitor que está sendo afastado, ou com o pai ou com a mãe que está sendo prejudicado. Ou nós temos também formas mais brandas,
né, de você se combater a alienação parental, como por exemplo, multas para práticas específicas e até mesmo advertências simples, que para mim é uma das melhores maneiras de se tratar sobre a alienação parental dentro de um processo judicial. Quando a alienação parental acontece, nem sempre é interessante a gente fazer uma inversão completa da guarda, uma ampliação, uma mudança drástica naquele cotidiano da criança, porque isso pode trazer algum trauma para esses menores de idade. Então, por isso que é importante fazer uma transição gradual e didática para que aquelas pessoas que estão cometendo a prática de alienação, elas consigam, inclusive, se conscientizar de que essa prática é prejudicial para os próprios filhos. Com certeza, se os pais soubessem disso e o tanto que isso prejudica, talvez eles pensassem 2 vezes antes de cometer esses atos de alienação parental. Eu trouxe 2 curiosidades que poucas pessoas sabem, mas que a experiência de vários anos em conflitos familiares me trouxe, que é a existência de um tipo de alienação parental que é chamada de alienação parental recíproca. Essa prática da alienação parental acontece quando o pai faz o filho acreditar que a mãe é uma mãe ruim e a mãe do outro lado, para se defender, ela também fala que na verdade é o pai. Olha, seu pai é que fica fazendo esse tipo de coisa e seu pai não paga pensão e seu pai é um terrível pai. Então, quer dizer, existe um ataque mútuo, uma verdadeira guerra e que é extremamente prejudicial para a criança. A criança fica no meio dessa guerra, desse tiroteio, e isso traz consequências drásticas para a psicologia dela, para a saúde mental dessa criança. Outra curiosidade que eu trouxe é que vocês podem perceber que, pelos exemplos que eu trouxe, esse tipo de prática pode acontecer até mesmo dentro de um casamento. Então cabe muito o que eu gosto de falar aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que é a prática do diálogo. Vamos dialogar mais entre a família, vamos dialogar mais mesmo quando aquele relacionamento não deu certo, porque é através do diálogo que a gente vai evitar de ter que contratar um advogado para resolver o problema na justiça. É claro que quando o diálogo não dá mais certo e não tem realmente um mínimo de diálogo com alguns pais, com algumas mães, aí realmente não sobra outra alternativa senão entrar com um processo judicial. E é para isso que nós estamos aqui, advogados, para defender os nossos clientes e levar à justiça, para resguardar principalmente aqueles menores que são indefesos, as crianças que estão no meio desses conflitos familiares. Então, fico aqui à disposição. Qualquer dúvida, manda no direct. Vamos conversar sobre direito das famílias de maneira clara e acessível. Um forte abraço.